Boa tarde. Então hoje vamos fazer a apresentação do 13º vídeo referente à apresentação sobre contatos e mestiçagens culturais, parte 1, que vai dos primórdios da civilização até as grandes navegações europeias e chinesas dos séculos XV e XVI. O tema principal que vai ser abordado hoje diz respeito às transformações que ocorreram no extremo ocidental do Velho Mundo, particularmente o continente europeu, um pouco o norte da África e o oeste da Ásia, ligadas às invasões, às migrações, invasões, expansão dos povos nórdicos, também dos povos de língua fino-úgrica, os magiares ou húngaros, e também das incursões feitas pelos islâmicos, partindo do Oriente Médio, do norte da África, em direção à Europa, mas principalmente e especificamente com relação aos nórdicos, suas origens, sua expansão, seus impactos sobre estas partes do Velho Mundo, em que foram capitais para pelo menos 2 eventos, que são, junto com magiares e com os sarracenos, que é o final da Antiguidade Tardia e o início da Era Feudal na Europa, e a expansão, a criação e depois a expansão de um ramo da civilização cristã que se estabelece no leste da Europa, na região das estepes, inicialmente de onde hoje é a Ucrânia, e depois nas regiões florestais mais ao norte, ou seja, do Mar Negro e do Cáspio, através dos rios Volga e Dnieper, principalmente até o Báltico e ao Mar Ártico, enfim, que é a civilização russa. Bem, a existência dos nórdicos, ela é muito conhecida ultimamente, então, em cima de séries de aventuras e fascínio pela mitologia, não é? Mas a história envolta em muitas nuvens, né? Se baseava até recentemente, muito recentemente, principalmente na interpretação de sagas que foram escritas em duas coisas: nas sagas que foram escritas pelos próprios nórdicos, mas depois da conversão ao cristianismo, e em relatos dos europeus do Ocidente, já cristianizados, que tinham contato com eles, também de bizantinos e também de islâmicos, de árabes, estes mais na parte mais oriental da Europa e no próprio Cáucaso, onde havia grandes fluxos de comércio. E não se tinha, assim, um fechamento disso aí com a condição material, realmente, que só é demonstrada e também serve para verificar os relatos históricos, é demonstrado através da arqueologia, que tem se desenvolvido muito nos últimos tempos. E o melhor exemplo um dos melhores exemplos, claro que deve haver uma farta literatura científica, esse é um livro feito por um historiador e arqueólogo inglês que leciona na Universidade de Uppsala, na Suécia, e que ele faz uma ligação entre as descobertas arqueológicas, muitas recentes, e esses relatos históricos. De certa maneira, como é feito com várias outras áreas, e também no caso da Grã-Bretanha, durante a época da chamada
Era das Trevas, que foi o período entre a saída dos romanos e o estabelecimento, vamos dizer, firme de estados germânicos anglo-saxões já cristianizados, um período que durou uns 2 séculos mais ou menos. Pois bem, antes disso, uma introdução necessária a respeito da relação que existe entre as migrações populacionais e os idiomas e as grandes famílias linguísticas. Isso aqui também é um ramo novo que liga a história com a arqueologia e com a genética de populações, que é a arqueogenética. E permite traçar de alguma maneira um pouco mais aprofundada, dentro dos limites de uma situação nova, quais são as relações entre as migrações dos povos e o estabelecimento dos idiomas. E ligar aquelas várias culturas que são estudadas ainda no âmbito da pré-história, não só europeia, mas mundial, que são chamadas culturas, cultura da cerâmica cordada, cultura do vaso, enfim, com que populações e que idiomas essas populações falavam. O grande evento que ocorre no espaço europeu anterior mesmo à fixação das primeiras civilizações, que faz parte as precede, é a migração de populações. Inicialmente, populações agrícolas, isso nós estamos falando de coisa de mais de 6.000, 5.000 anos antes do presente, que vieram da Ásia Menor, e depois de populações que vieram das estepes. Essas populações que vieram das estepes, da região que hoje é a Ucrânia, o sul da Rússia, um pouco da Ásia Central, houve uma expansão também em direção ao sudoeste da Ásia, em direção ao que hoje é o Irã e em direção à Índia, são as populações com culturas, com idiomas, família de línguas indo-europeias, os indo-europeus. Bem, com respeito às populações que se estabeleceram na Península Escandinava e também na Península da Jutlândia, que é a parte, digamos, continental da atual Dinamarca, essas são populações de língua indo-europeia que se estabeleceram nessas regiões dentro dessa ciclo de migrações e de substituições de populações em datas tão antigas como 2.000 anos, 1.500 anos antes da Era Comum. E na região da Escandinávia, elas conviveram desde esses inícios com populações de outro ramo linguístico, que são a grande cultura dos povos Sami, ou também conhecidos como Lapões, que hoje estão restritos ao norte da Escandinávia, região da Lapônia, nos 4 países, ou seja, na Rússia, na Finlândia, na Suécia atual e na Noruega. E esses povos conviviam em cooperação e concorrência por esse espaço desde períodos, digamos assim, anteriores à Idade do Bronze, o início da Idade do Bronze. Muito depois vieram se estabelecer na parte mais oriental dessa região as populações de língua fino-úgrica, que são os finlandeses, carélios. O que é interessante observar, em primeiro lugar, com respeito aos nórdicos, é que é uma família cultural e étnica, em certo sentido, dos germânicos, que é próxima aos eslavos, aos célticos, aos primeiros latinos. E o primeiro grande contato que essas populações tiveram com o mundo, digamos, civilizado, foi com Roma, na expansão romana, em que, na virada do
do primeiro milênio antes da Era Comum antes de Cristo para o segundo, para o primeiro depois da Era de Cristo, Roma se expandiu e começou a ter contatos, tanto mercantis quanto guerreiros de imperialismo em cima dessas populações. Os celtas, que viviam mais a ocidente, na verdade foram praticamente todos subjugados, primeiro na Gália, antes ainda os celtiberos na Península Ibérica, e por volta do ano 50 da Era Comum, os romanos desembarcaram na Britânia e conquistaram toda a ilha britânica em pouco tempo, com exceção do extremo norte, onde ficaram celtas remanescentes, os pictos, e na atual Irlanda, os gaélicos, os Scots, resistiram, Roma não chegou até lá. Na Germânia, um ponto interessante a observar é o seguinte, a ecologia do centro do Império Romano era um império mediterrâneo, outro tipo de hábitat, de clima, e eles tiveram, embora tentassem ocupar as florestas da Germânia, que seria basicamente a atual Alemanha, tiveram dificuldades e não conseguiram avançar. Só muito depois, e aí já no final do Império Romano, quando houve a pressão das migrações vindas desde do centro da Ásia, dos hunos, que forçaram essas populações que viviam já em contato com os romanos, esses germanos, viviam em contato com os romanos, forneciam mercenários, às vezes escravos, às vezes faziam algumas incursões. Eles tiveram que se deslocar para dentro do Império Romano, como já comentei em outras, e toda essa movimentação, junto com fatores internos, acabou resultando na dissolução do Império Romano no lado do Ocidente e em modificações grandes no lado do Oriente, que se tornou o chamado Império Bizantino. Em paralelo a isso, nesse momento, na Europa continental, não ainda na Grã-Bretanha, houve um rápido processo de cristianização, e as populações germânicas mais ao norte, uma parte ainda na atual Alemanha, que seriam os saxões e outros povos, se mantiveram pagãos, logo sofreriam a pressão do Império do Reino Franco, né? Ainda bem antes de Carlos Magno já começaram essas pressões, e mais ao norte viviam essas populações que são, digamos, os escandinavos propriamente ditos. Essas populações, elas não nunca estiveram completamente isoladas do mundo mais ao sul, do mundo romano, depois romano-germânico, cristianizado. E essa região já é uma região muito diferente em termos de meio ambiente, tudo do mais ao centro e ao sul da Europa. Dinamarca, atual Dinamarca, uma área plana, todos próximos ao mar. A Suécia intermediária e a atual Noruega, com seus fiordes, uma área muito difícil de trabalho em terra e com uma vocação ao mar. Um ponto importante, essas populações, então, elas servem, o que ficou e o que se descobre hoje, o que tem, servem como um grande testemunho do que era não só essa cultura, esse modo dos germânicos como um todo, mas dos próprios povos, esses indo-europeus, que não os romanos, porque se conservaram por mais tempo, vivendo próximos, estabelecendo relações de comércio, algumas de pilhagem, mas ainda numa escala muito pequena, e só começou a haver as modificações
no interior dessa própria região, diferenciada também. Num primeiro momento, o que aconteceu? Aconteceu um movimento em toda a Eurásia e que também afetou essa região escandinava, que foi uma alteração climática somada com pestes, basicamente na altura do século VII da Era Comum. Depois disso, houve uma recuperação populacional, um crescimento do lado desses povos, e houve também uma pressão por parte desses reinos bárbaros cristianizados, principalmente os francos, e que foram colocando essas populações em contato mais próximo. E, em parte, os movimentos que vieram a acontecer no sentido de organização não ainda estados, mas em certa forma em organizações políticas maiores, pequenos reinos, foram em parte também reação às pressões sofridas pela expansão desses reinos bárbaros cristãos da Europa Ocidental. Por outro lado, essas populações se expandiram também, comerciavam e começaram a se expandir, inclusive as primeiras incursões dos nórdicos não se dão, ao contrário do que se poderia pensar, na direção do Mar do Norte, das costas da Inglaterra ou da Irlanda, vem a se dar no Báltico, em direção ou associado ou confrontando esses povos fino-úgricos, fineses, e já entrando no território dos eslavos e começando a fazer comércio por mar e pelos grandes rios e alcançando, ao cabo de algumas décadas, chegando a alcançar lugares tão distantes quanto as costas do Cáspio, o Mar Negro. E um ponto importante, a tecnologia, o que se fazia na Escandinávia, propriamente dito, uma das coisas mais importantes era a criação, a agricultura, uma região temperada, fria, e criação de ovelhas, de gado bovino também, mas ovelhas. E as ovelhas, junto com a madeira, são elementos. As ovelhas, não exatamente a lã das ovelhas, são a matéria-prima para uma construção em larga escala das velas que permitiam, junto com as madeiras existentes lá e com os conhecimentos que se tinha, fazer as navegações e as incursões. E no século IX, a partir de finais do século VIII, mas já no século IX, esses povos começam a adquirir formas de organização maiores, não necessariamente, ainda não eram aqueles reinos, depois se formariam, pagãos, e começam a avançar sobre a Grã-Bretanha, sobre a Irlanda, com incursões e depois com estabelecimentos, também nos rios da Europa, como no Reno, pilhando, às vezes, entre postos comerciais, avançando sobre os principais rios, como o Sena, o Loire, o Somme, gerando reações. Aí já existia o Império Carolíngio, que ele teve que foi submetido a um grande estresse para conseguir resistir a isso. E, no lado oriental, os nórdicos chegaram em parceria com os povos eslavos, talvez formassem, é o que se tem, uma elite dirigente, a primeira Rússia, Kievan Rus, inicialmente na cidade de Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia, e fica no rio de Dnieper, e dali comerciavam, sempre alternando comércio com pilhagem, comerciavam artigos e escravos com o Império Bizantino, com os árabes, e participavam até na Rota da Seda. Vamos lembrar que nesse período o Império
existiam grandes estados, como a gente falou na anterior, como a China Tang, como o Império Bizantino, como ainda o Califado Abássida. Existia um mundo já com um certo cosmopolitismo, e os nórdicos entraram sempre através do comércio e da possessão. Ao lado dos nórdicos, e o elemento que vai ser, as marcas que eles vão deixar, melhor dizendo, na Europa, são marcas profundas. Além de territórios que eles ocuparam com população, como boa parte da costa inglesa do Mar do Norte, onde se criou um território que foi a ser chamado de Danelaw, lugar onde prevalecia a lei dos danos, ou dos daneses, dos dinamarqueses. Também a Normandia, a atual Normandia, surgiu a partir dessa ocupação dos normandos. Chegaram à Escócia, Irlanda, e nas incursões também chegariam à Islândia, povoariam a Islândia, onde existia alguns monges celtas, né? E mais adiante Groenlândia e Américas. E, como reação às suas incursões, mas também a dos magiares e a ameaça sarracena, a Europa se reorganizou num sistema político, mas também econômico, social, mais fragmentado e com poder local submetido, às vezes, apenas nominalmente aos reis e aos grandes, que é o feudalismo. Os magiares, eles migraram da região dos Urais, provavelmente, ou seja, do que hoje é considerado uma pequena cadeia de montanhas não muito alta, extensa, mas não muito alta, que seria a divisa entre o que se considera a Europa e o que se considera a Ásia. Cruzaram as estepes, cruzaram os Montes Cárpatos e se estabeleceram como base no que hoje é a Hungria, que era a Panônia da época dos romanos, ou seja, uma planície no vale médio do rio Danúbio. E de lá fizeram inúmeras incursões, tanto sobre os territórios da Alemanha, que era a Franquia Oriental, vamos lembrar, surgida com o Império Carolíngio, na Itália, que seria a Lotaríngia, até serem vencidos por um imperador Otto, na altura do ano 960, e aí se cristianizaram e passaram a integrar a civilização. O mesmo veio a ocorrer com os nórdicos, mas no momento mesmo da cristianização, que também não foi forçada, assim como não foi a dos húngaros, assim como não foi a dos poloneses, ao contrário do que antes Carlos Magno tinha feito com os saxões, do que hoje é a Holanda e o noroeste da Alemanha. Eles ingressam, então, na família de estados da Europa e já como uma grande potência. Lembrando que se formou um verdadeiro império já cristão, ultramarino, que congregava a Dinamarca, a Noruega e a Inglaterra sob o rei Knut, na virada, no início do século XI. E depois os normandos, já estabelecidos há 200 anos na França, viriam acabar com o predomínio anglo-saxão e estabelecer novo poder estatal e todo um novo sistema na Inglaterra, terminando com um período que durou mais de 600 anos dos anglo-saxões, que evidentemente não desapareceram, mas a língua inglesa foi substancialmente afetada. Era uma língua germânica, como o velho inglês era uma língua germânica, parecida com o holandês atual, e hoje é uma língua quase que como uma mistura das línguas latinas com as línguas germânicas, o que inclusive lhe deu uma grande vantagem depois, futuramente, em questões da expansão e da facilidade de ser falado.
E assim começa, por um lado, começa a Europa Ocidental numa nova base. Os normandos chegam a Sicília, onde tem uma grande fusão com uma cultura moura que já estava lá, árabe, e a bizantina. E chegam também a Bizâncio e vão ser um elemento constituinte na formação desse ramo ortodoxo que hoje é a Rússia. Logo houve uma fusão, eles se eslavizaram, os nomes mudaram, não é? Mas foram fundamentais para o estabelecimento desse novo núcleo de civilização. Queria, antes de encerrar essa etapa, fazer apenas uma pequena correção, que na apresentação penúltima apresentação, a 11ª, sobre o Islã, eu me enganei quando falei na questão do cisma entre xiitas e sunitas, que Aisha seria a filha de Maomé. Na verdade, Aisha foi a viúva de Maomé, foi a última esposa. Então, deixar essa correção. Então é isso aí, até mais, obrigado.